Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós, procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe então. Mas nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi por ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor Jesus, diante dos judeus que creem em Cristo de algum modo, mas pedem ainda mais do que um entusiasmo de momento, pedem assim uma graça especial, e o Senhor vai lhes dizer que o fruto dessa fé profunda, desse conhecimento verdadeiro, da intimidade com Cristo, que gera, portanto, um conhecimento da verdade e traz assim uma vida verdadeira, é o que traz, portanto, a verdadeira liberdade. O conhecimento da verdade, portanto, de que fala Jesus Cristo aqui, não é um conhecimento só intelectual, mas antes de tudo, um amadurecimento na alma daquela semente da revelação divina. E isso vai culminar nas palavras de Cristo, que comunica na nossa alma a vida sobrenatural. Aquele que crê em Jesus e através dele no Pai, recebe o mais precioso presente, o dom da vida eterna. Por quê? Porque conhecer a verdade, em última análise, é conhecer o próprio Cristo, que é Deus encarnado, que vem ao nosso encontro, que por nós nasceu, portanto, o que em Deus era inacessível, agora em Cristo, nosso amigo, nossa vida, que se fez homem, podemos alcançar. E por isso, este Evangelho, ainda que tão pequeno, mas tão belo, mostra exatamente isso. O conhecimento é o único que realmente nos torna livres, porque nos tira desse afastamento de Deus, que é o pecado. Nos livra, portanto, da escravidão do demônio, das ataduras daquilo que a nossa natureza decaída marcou e de tudo aquilo que nos impedia de uma verdadeira amizade com Deus por meio da graça. E por isso, esta liberdade não é só uma luz que nos marca o caminho, mas graça é força e, assim como graça e força, nos dá a possibilidade de percorrer o caminho da verdade, apesar das nossas limitações. Jesus Cristo, que veio ao encontro do homem e vem ao encontro do homem em todas as épocas, também, portanto, na nossa, com as mesmas palavras que ele disse outrora, também nos diz agora: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Estas palavras encerram em si, portanto, uma exigência que é fundamental e, ao mesmo tempo, também traz uma advertência. A exigência que tem a ver com a relação honesta do homem para com a verdade e, assim, a condição para uma autêntica liberdade. E a advertência, até porque, para que seja evitada qualquer verdade aparente, toda a liberdade superficial, tudo aquilo que é muito lateral, toda a liberdade que não compreende a verdade na sua plenitude sobre o homem, sobre o mundo, essa precisa cair. E ainda hoje, depois de 2000 anos, Cristo continua a aparecer-nos como aquele que traz ao homem a verdadeira capacidade de ser livre por meio da verdade. Verdade essa que não diminui, não limita o homem, mas antes sim o liberta verdadeiramente no seu coração, na sua consciência, na sua alma. É uma afirmação forte. Conhecer a verdade e ser verdadeiramente livre manifesta, sim, portanto, a nossa vocação máxima. Essa libertação de todo mal, conhecer a verdade e ser verdadeiramente livre, nos mostra que é Cristo o único que pode libertar verdadeiramente o homem. E essa libertação é também uma transformação interior do homem, como uma consequência de quem conheceu a verdade. Portanto, é um processo espiritual onde o homem deve progredir na justiça e na santidade e cada dia caminhar. Essa verdade tem importância não só para o crescimento, portanto, da consciência moral, mas também no sentido de dar força para testemunhar a verdade no dia a dia. E o Senhor não é, então, apenas um profeta que traz o ensinamento que será para o futuro. Cristo fala agora, e Ele, enquanto ensina a verdade agora, nos ensina que a verdadeira liberdade que nos livra de qualquer angústia e nos faz, então, portanto, verdadeiramente livre, primeiro se dá por meio da própria verdade da doutrina, a doutrina que nos livra do erro, da falsidade. Depois, a verdade da graça, que livra o homem da escravidão do pecado, e a lei do Espírito de vida que está em Cristo, que nos libertou do pecado e da morte, nos faz agora também entrar numa verdade que é a eternidade de Cristo Jesus, que nos livra da corrupção. Que a verdade nos liberte verdadeiramente e que vivamos então essa experiência de um Cristo que nos faz livres para amá-lo. Deus te abençoe.